Diretamente do Templo de Salomão, iniciamos mais uma vez o seu programa Obreiros em Foco. Aqui em estúdios, como sempre, o Bispo Irlan está à sua inteira disposição para responder as perguntas enviadas ao nosso WhatsApp através do número 953 39 28 28, 0 operadora 11. A este número você não deve ligar, mas enviar a sua mensagem de áudio, de texto ou um vídeo contando a sua experiência em uma das reuniões da visão que você participou. Você que estava prestes a cair em tentação, você que já estava em pecado, você que havia perdido a visão ou estava prestes a perder a visão, a sua audição espiritual já não era mais a mesma, sabe? Mesmo lendo a palavra de Deus, participando de reuniões, assistindo o programa Obreiros em Foco, a mensagem amiga do Bispo Macedo, mas nessa reunião da visão aconteceu um milagre. A sua visão espiritual foi aberta, a sua audição agora está clara. Conta pra gente a sua experiência. O pastor Guilherme, na central de atendimento aqui do Templo de Salomão, ele que faz parte do grupo Arimateia, tem uma equipe de auxiliares, de levitas e de esposas de pastores aqui do templo para receber a sua ligação. A ligação é dessa pessoa, pastor Guilherme, que está afastada. Nós vamos dedicar agora os próximos minutos às pessoas afastadas. Não importa se foi obreiro, colaborador, evangelista, membro, bispo. O que importa é que esta pessoa é alma e você vai receber o contato dela e vai enviar o resgate. Claro que sim, Bispo Júlio. Nós estamos aqui à disposição. O nosso número é o 3573-3535. Você que acompanha o programa Obreiros em Focos, aproveite para contactar com pessoas que talvez estejam nessa situação. Pessoas que se afastaram, pessoas que se esfriaram e precisam da sua ajuda. Liga para ela, conversa com ela, pede para que ela entre em contato com a gente, que assista o programa até o fim, porque nós estaremos fazendo a oração dentro em breve. 3573-3535 é o número aqui da nossa Central, Bispo. É a oração do resgate. Pastor Guilherme já está na Igreja Universal há quantos anos? Bispo, eu estou na Igreja Universal desde 1978. Minha mãe chegou na igreja, a igreja tinha 1 ano de fundada lá no Rio de Janeiro, começou a participar na antiga funerária. Desde criança, então? Senhor? Desde criança? Desde criança. Muito bem. E ali começou a trajetória. E de pastor já está há quantos anos? De pastor são 28 anos. 28 anos. Foi obreiro quanto tempo? Fui obreiro 1 ano. 1 ano. Já está casado? Há 26 anos. Há 26 anos. Quais foram os estados? Você é natural da onde? Em que país você já esteve como missionário? Então, bispo, eu sou do Rio de Janeiro, mas aos 18 anos eu fui enviado para pregar o evangelho na Colômbia. Aos 18 anos? Solteiro ainda? 18 anos solteiro. Ok. Fui para a Colômbia e fiquei aproximadamente 6 anos na Colômbia. Voltei para o Brasil. Do Brasil fiquei apenas 6 meses. Fui para os Estados Unidos. Passei quase 7 anos nos Estados Unidos e depois fui para a Argentina. E mais 5 anos e pouco na Argentina. Então, são 18 anos fora do Brasil e 10 anos aqui em São Paulo. O pastor vai falar a respeito desse grupo, né? O grupo Arimateia. O pastor Guilherme vai falar da importância deste grupo. Mas agora eu quero que você pare, aumente o volume do seu televisor, do seu rádio receptor e acompanhe agora essa matéria da reunião da visão com a repórter Daisy. Vamos lá, vamos assistir juntos. Certa vez, um cego chegou diante do Senhor Jesus e ele lhe perguntou: "O que queres que eu lhe faça?" Então o cego lhe respondeu: "Que eu torne a ver." Jesus então disse: "A tua fé te salvou." Eu quero ver. A sua fé te salvou.
O mês de dezembro ficará marcado na vida de milhares de servos do Senhor Jesus, pois foi o mês onde ocorreram as 3 reuniões da visão, aqui no Templo de Salomão, com transmissão simultânea para todo o Brasil. E foram inúmeros os resultados. O que mais me chamou a atenção foi quando ele falou do simples fato da divisão, que é um espírito que tem trabalhado para atrapalhar as pessoas desfocadas do altar. E isso me chamou muita atenção quando ele falou. E na hora eu fiquei, meu Deus, me ajuda para que esse espírito não tome conta de mim, para que eu não fique na dúvida em relação àquilo que o Senhor tanto deseja para mim. E foi o que mais me chamou a atenção na vigília da visão. Eu aprendi que a gente tem que ser que nem Abraão, temente às coisas de Deus, e não que nem Ló, que era preguiçoso para as coisas de Deus. E eu aprendi que nessa vigília da visão, a gente tem que se libertar todos os dias do espírito de Ló. E hoje houve salvação na minha casa. A primeira reunião foi ministrada pelo Bispo Macedo, onde ele destacou a visão que Abraão recebeu do próprio Deus ao se separar do seu sobrinho Ló. Então, quando você não está pegado a nada, sua vida está no altar, 100% no altar, seus pensamentos estão voltados para o Altíssimo, você vive, você trabalha, você luta pelo pão nosso de cada dia, mas o seu pensamento está em Deus. Você está sempre orando, você está sempre em espírito, em estado de oração. Você está sempre pensando nas coisas de Deus. Então você está livre. Você não está preso a nada, você está ligado com Deus, Deus ligado com você. Já a segunda e a terceira foram ministradas pelo Bispo Júlio Freitas, onde ele determinou o fortalecimento e o batismo para quem fez questão de estar presente. Altíssimo, ouça a voz deste teu servo, que deixou tudo de lado, pessoas, necessidades, coisas, lugares, e veio aqui para ouvir a tua voz. Ó Espírito Santo, fale a todos que aqui chegaram e a todos que nos assistem de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Somos milhares agora reunidos em um só Espírito, desde o Templo de Salomão, casa de oração para todos os povos, a casa do sacrifício ao Deus vivo. Queremos ser o aroma suave, queremos ser o incenso, queremos que o Senhor se agrade de tudo que faremos neste lugar. Acabei de participar da terceira reunião da visão, e a palavra que mais me marcou na reunião foi sobre a gente que já é da fé, a gente que já é batizado do Espírito Santo, a fé já foi revelada pra gente. A gente sempre manter a consciência pura, sempre olhar os maus pensamentos, vigiar, né? Não cair em tentação, sempre manter a consciência pura perante a Deus, perante Jesus Cristo. Eu participei da reunião da visão, e uma parte muito importante que o bispo falou é da pureza do coração. Porque às vezes a gente tem malícia, a gente fica olhando os nossos problemas com maus olhos, e esses problemas são para nós nos fortalecer. E eu vou sair daqui realmente renovada, porque eu assisti essas reuniões online, agora estou vindo presencialmente, e eu vejo que há uma diferença enorme em assistir essas reuniões presencial. E eu vou sair daqui com uma nova mentalidade, um novo pensamento e uma nova fé renovada, com certeza. 2021 vem aí. E já temos uma data preparada para os servos de Deus. Será dia 2 de janeiro, às 18 horas, a reunião da Armadura de Deus, aqui no Templo de Salomão, com transmissão simultânea para todo o Brasil. Não perca a oportunidade de começar um novo ano com a proteção da Armadura Divina. As pessoas que participaram da primeira reunião da visão com o Bispo Macedo, da segunda, da terceira, não se arrependeram. Foram milhares de pessoas ajudadas de forma à luz da palavra de Deus, de forma espiritual, bíblica, né, de forma inteligente, porque a nossa fé é uma fé inteligente. E quando nós assumimos esta fé, então a visão é ampliada. Quem não tem visão recebe. E aquele que estava prestes a perder a visão tem a mesma
recobrada, como também a audição. Conta pra gente a sua experiência, você que participou da reunião da visão, a reunião dos obreiros, é realizada aos sábados, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, para todo o Brasil. Inclusive, neste sábado, nós não teremos a reunião dos obreiros, mas teremos uma reunião para os homens, do Intelimen, uma reunião focando ensinamentos, orientações para os homens, onde eu estarei presente, o Bispo Renato estará presente, o Bispo Irlan estará presente, certamente o Pastor Guilherme também se fará presente nesta reunião voltada exclusivamente para o público masculino. Então, você homem e você que tem um filho, um esposo, um irmão, um cunhado, um primo, um vizinho, um colega de trabalho, um funcionário, cabe você informá-lo da importância desta reunião somente para os homens, onde os assuntos são abordados para, no caso, o sexo masculino. Inclusive, todas as semanas nós fazemos a questão de publicar no Folha Universal uma matéria educativa, orientativa, né, para os homens à luz da palavra de Deus. Vamos agora à primeira pergunta enviada ao nosso WhatsApp e você pode enviar também a sua. Olá, Bispo. Meu nome é Igor e eu tenho uma dúvida. É possível nós usarmos a nossa fé para curar uma pessoa que não tem fé? Sim, Igor, é possível, porque a pessoa não tem fé, mas a partir do momento que você se propõe a orar, dá uma palavra, e às vezes até de você falar, olha, se você não tem fé, você vai ser curado pela minha fé. E isso já desperta a fé da pessoa. Na verdade, ela recebe a cura pela fé dela, mas ela às vezes acha que não tem fé, diz que não tem fé, e você fala algo, faz algo que a desperta, e ela sim pode ser curada. Todos nós que fazemos a obra de Deus temos que ter esse entendimento, que às vezes nós encontramos pessoas que falam isso, eu não tenho fé, então a gente fala, vem pela minha fé, e a gente faz algo, fala e a fé da pessoa é despertada e ela pode sim receber a cura. Claro que sim. Todos os dias eu ministro, por exemplo, no programa do Bispo Macedo, a oração, onde muitas pessoas que não são da fé recebem a cura, a libertação, milagres pela nossa fé, pela minha fé unida à fé do Bispo Macedo. Deus tem obrado milagres e através dos obreiros também que participam e oram conosco, intercedendo por pessoas que nós não conhecemos, mas que Deus conhece e marcou o encontro ali dela com aquela mensagem, com aquele testemunho, com aquela oração. Por isso o uso do copo com água no momento da oração, que é justamente para despertar a fé do telespectador, do ouvinte, do internauta. Bem, eu quero que você me responda algo. É verdade isso que dizem por aí, que Deus aceita todo tipo e qualquer oferta? Vocês sempre enviam perguntas para mim, mas hoje estou jogando, hoje é para vocês. A bomba hoje está com vocês. Deus responde, Deus recebe qualquer tipo de oferta, como dizem por aí, principalmente os religiosos, os incrédulos? Eu vou provar para você. Bem, você responde. Vamos à nossa central de atendimento falar com o pastor Guilherme. Pastor Guilherme, quem você já tem aí em mãos e que ligaram, desabafaram, pedindo o resgate? Muito bem, Bispo, nós temos aqui o Mauro que é do Rio de Janeiro, ele está afastado há 2 anos e nós já estamos providenciando um contato direto com o Mauro, porque vamos fazer chegar a você, Mauro, uma ajuda especial. Você vai sair dessa situação. Qual é a situação dele, Guilherme? Desculpa. Senhor? Qual é a situação dele? Bispo, ele esteve durante um tempo na igreja e por conta de comentários, por conta de pessoas que várias vezes falavam coisas que foram abalando a fé dele, fez com que ele se esfriasse. E hoje como é que ele está? Está bem de saúde, está bem na família, está bem economicamente ou está mal? Bispo, está muito mal. Fala aí pra gente quais são as consequências desse afastamento. Ele sente um desespero constante, ele tem problemas no casamento, há uma ansiedade muito grande, ele toma remédio
não consegue se reabilitar e já diversas vezes tentou se matar. Ai, tá vendo só? Tá aí, ó. Sinais de um afastamento, de uma morte espiritual. Mas você está vivo, como disse o pastor Guilherme, nós vamos resgatar. Ele vai entrar em contato com o bispo aí do Rio de Janeiro e nós vamos enviar o resgate, tá? Se você quiser, nós podemos até gravar, mostrando o seu estado antes e depois. Inclusive, eu recebi um vídeo de um pastor, né, mostrando, realizando o resgate. Vamos ver daqui a pouco como está essa pessoa resgatada. Quem mais, o Guilherme? Muito bem, bispo. Nós temos também a dona Maria Aparecida, que é aqui de São Carlos, aqui de São Paulo. Ela também se afastou há 10 anos, vem acompanhando o programa, vem se sentindo estimulada e, por conta desse afastamento, ela fracassou completamente na vida financeira. A vida financeira dela está um caos, também com muitos problemas de saúde, mas ela já está se propondo a voltar para a igreja, porque ela sabe, bispo, ela tem esse entendimento que a igreja é o lugar que ela vai, de fato, encontrar a recuperação da vida dela, que antes ela teve uma qualidade de vida. Qual é o nome dela, Guilherme? Maria Aparecida, de São Carlos. Ô, Maria Aparecida, preste atenção. Você vai parar de se programar e você vai decidir. Você já está postergando a sua volta, ó. Você vai decidir, por exemplo, quarta-feira agora, ou quinta-feira, por exemplo, Natal, né? Nós vamos ter a ceia da família. Por exemplo, é uma data que você já tem que decidir. Eu vou estar lá, por exemplo, né? A vigília da virada. Você tem que dizer, eu vou participar da vigília da virada a noite toda. Inclusive, aqui no Templo de Salomão, vai ser das 22 horas até o primeiro sol raiar de 2021. É para arrebentar, Guilherme. É para ela sair do ano velho, sabe, liberta, nascer de novo e ser cheia do Espírito Santo. E falando sobre isso, sobre ser cheio do Espírito Santo, no grupo Arimateia, que você faz parte, os obreiros, né, os colaboradores, os que são responsáveis, são obreiros, né? São pessoas batizadas com o Espírito Santo, né, que auxiliam vocês. Exatamente, bispo. O grupo Arimateia, ele dá esse suporte a todos os demais grupos. Ademais de nós trabalharmos em cima da proposta de cidadania, de promover a cidadania em todas as igrejas de São Paulo, do Brasil, nós também damos o suporte aos demais grupos, grupo de evangelização, grupo Força Jovem, todos os grupos, eles se unem para poder fazer esse trabalho que é muito importante. Ultimamente nós temos nos dedicado muito a fazer essa promoção de atualização de documentos, de informações, porque a gente sabe que o nosso público muitas vezes não tem a informação certa. E nós captamos essas informações, levamos até o nosso público para que eles possam até mesmo saber dos direitos, né? Porque os deveres, a maioria sabe o que tem que ser feito. Mas os direitos, que também são muito importantes para cada um de nós. O pastor Guilherme, me corrija, por favor. Senhor. As pessoas confundem muito, né? A politicagem com a política. E muitos estão vacinados contra a política porque confundem a politicagem. Para não dizer, né, uma outra palavra, que está voltado mais para os descarados. Eu estou errado? Não, o senhor está certíssimo. E essa confusão, bispo, faz com que as pessoas elas se sintam distante do que é a política. A política, ela é a arte de governar. Então, a gente tem que procurar saber o que acontece em todos os âmbitos, seja no município, no estado, na República Federativa, enfim, em todas as áreas. Entretanto, as pessoas confundem com politicagem. Politicagem, sinônimo de politicagem, política suja, política, né? Sórdida, mau caratismo. E isso a gente sabe que faz um Estado, né, fracassar, sem dúvida. E um país. Bem, o pastor Guilherme vai falar mais ao respeito, mas se você tiver alguma dúvida em relação ao grupo Arimateia, e você que quer se prontificar em fazer parte deste grupo, sendo um obreiro, um colaborador, uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai poder entrar em contato também com a central e com o meio de comunicação deste grupo tão importante. Está aí, então, a arroba do Instagram, né, Arimateia Oficial, tá? Bem, nós vamos agora ao caso verídico do Folha Universal
do Ailton, que estava perdido. Você que conhece um jovem que hoje você diz, olha, esse aí não tem futuro não. Esse aí não vai mudar não. Más amizades, sempre envolvidos em vícios, drogas, sabe? Uma pessoa que não tem compromisso. Hoje a juventude, né, traça este perfil. Mas cabe você e eu crermos nos jovens. O nosso Brasil é jovem. E nós temos que fazer uso da arma que nós temos, que é o Folha Universal, que tem sido um jornal usado por Deus. Bem, o Ailton vai falar mais ao respeito. Meu nome é Ailton, sou do Rio de Janeiro e eu gostaria de contar o meu testemunho, que através da Folha Universal, uma folha que eu recebi uma palavra que me salvou. Eu era afastado e na época eu queria aproveitar ao máximo esse mundo, queria me afundar mais e mais, experimentar de tudo. Procurei a felicidade quando eu me afastei em mulheres, amigos, bebidas, festas, baladas, muitas outras coisas, sendo que a verdadeira felicidade que eu encontrei só foi em Jesus. Mas eu só pude voltar para os braços de Jesus porque um dia eu recebi a Folha Universal. Uma palavra que ali eu li ficou plantada dentro de mim, que falava a respeito da minha salvação. E sempre quando eu lembrava, eu pensava, poxa, se eu morrer nessa situação, eu não vou ser salvo. E aquela semente ficou plantada. Através daquela palavra que eu li, depois de um tempo, eu fui voltando pouco a pouco para os braços de Jesus. Mas graças a Deus, ele me deu essa oportunidade. Deus, ele proporcionou que eu recebesse essa Folha Universal. E graças a Deus hoje eu estou salvo pela misericórdia de Deus e rumo ao reino dos céus. E no Folha Universal desta semana, na página 4, aconteceu na Universal, nós fazemos uma cobertura do cálice que Cristo tomou por nós. Ele tomou o cálice da maldição ou da salvação? Errou. Ele tomou o cálice da maldição para que nós pudéssemos tomar o cálice da salvação. Foram mais de 20 milhões de pessoas que participaram do cálice da salvação neste domingo, que ficou marcado na vida de mais de 20 milhões de pessoas. Você já leu o Folha Universal desta semana? Já adquiriu o seu? Coloca aqui o Walter, por favor. Já patrocinou o seu? Você que diz, bispo, eu posso patrocinar um fardo. Eu posso patrocinar 125 jornais, fazendo uma doação agora de R$250, seja através do aplicativo, né, uma transferência através do aplicativo do meu banco, ou através do aplicativo da Igreja Universal. Você pode acessar universal.org/doar e de forma segura, fácil, você pode fazer a sua doação, ou através do Pix, você também pode fazer a sua doação. O Davi está colocando aí, você pode, através do SMS, com a palavra doar e o valor 250 ou mais ou menos, patrocinar 2 exemplares, são R$4, ou 10 exemplares e etc. Bem, eu tenho aqui a participação dessa apresentadora, a Vida Vlat, atriz, escritora, apresentadora e julgadora do programa Canta Comigo, da Rede Record de Televisão. Ela diz assim: a informação faz parte do nosso cotidiano e é por meio dela que ficamos atualizados. Eu amo ficar bem informado através de conteúdos sérios e veículos de credibilidade. É por isso, Vida, que você está na Record TV. É por isso. Aproveite a sua oportunidade para buscar Jesus, porque senão, já sabe, me refiro, não estamos aqui ameaçando ninguém, eu estou apenas querendo conscientizar o telespectador, independentemente da sua classe social, que todos nós precisamos de Deus. Nada garante o nosso bem-estar, nem a nossa segurança, felicidade, se não houver um encontro com Deus. Eu tenho aqui um convidado especial, aqui, olha só meu convidado especial. Vocês conhecem ele? Qual o nome dele? Alguém sabe o nome dele? Tudo é importante, tudo que está nele aqui
desde o alto da cabeça até a planta dos pés, é importante. Você sabe quem ele é? Daqui a pouco eu vou falar sobre o nome dele. Agora, por favor, eu queria que você acompanhasse, né, esse resgate no programa de hoje. Preste atenção. Olha, eu estou aqui na casa do Jefferson. O Jefferson que durante 5 anos ele esteve na igreja, firme, se batizou nas águas e se tornou obreiro e até mesmo entrou no pré-board. Mas hoje o Jefferson se encontra afastado há 4 anos, né, Jefferson? O que aconteceu, Jefferson? Virou a disciplina mental, que o próprio diabo jogou e foi a minha queda. Quer dizer, foi uma isca, né? Foi uma isca. Quer dizer, o Jefferson, ele foi mais uma vítima das ciladas, das armadilhas do mal. Mas hoje o resgate está aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, que a partir desse momento o Jefferson tenha força, tenha disposição e que logo mais às 18 horas ele venha estar nessa terceira reunião da visão com os obreiros, meu Pai. Olha, o resgate chegou para o Jefferson hoje, na visita que nós fizemos na casa dele pela manhã. Ele aceitou vir para a reunião, para a terceira reunião da visão dos obreiros, e olha a decisão que ele tomou agora. Eu vou batizá-lo, né, Jefferson? O Senhor, pastor, uma nova vida começa a partir de hoje. Meu Deus, escreva o nome do Jefferson no livro da vida, pois ele tomou essa decisão agora. E eu batizo ele nesse momento. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Nova vida. É isso aí. O Jefferson fracassou, se afastou, mas graças a Deus ele foi resgatado. Sabe por quê, meu amigo? O Jefferson, ele perdeu a visão espiritual, a audição espiritual. E quando a gente perde a visão espiritual, a audição espiritual, quer dizer, você está perdendo a fé. E a fé é um mistério. O mistério da fé que nos foi revelada é para a nossa aprovação, como falávamos sábado. Mas Deus guardou o Jefferson, protegeu o Jefferson, até que o resgate chegasse a ele. Então a gente foi lá na casa dele, vocês viram aí o pastor Sebastião de Alagoas. Ele entrou em contato com a central, Guilherme, e a gente enviou o pastor Sebastião lá. Ele recebeu a libertação em casa, foi para a igreja, foi batizado nas águas, quer dizer, sepultou a velha vida e participou da reunião da visão, buscou o Espírito Santo, está decidido. Quer dizer, a visão dele foi aberta. Os olhos dele foram abertos e os seus ouvidos espirituais. E é o que você tem que fazer, meu amigo. Você que está afastado, parar de dar desculpas e ligar para a nossa central de atendimento agora e falar com o pastor Guilherme ou com um dos auxiliares, levitas ou esposas de pastores que estão aqui na central para lhe ajudar. Guilherme. Agora mesmo, bispo, você, meu amigo, pode, nesse exato instante, entrar em contato conosco. Não espera, não. Não espera, não. Essa oportunidade, você não pode deixar ela passar. 3573-3535 é o nosso número aqui na central. Você pode contactar-nos agora. E faça aquilo que falávamos no começo. Entre em contato com uma pessoa que você conhece, que também, por algum motivo, se afastou. Essa pessoa também receberá a ajuda. Aliás, bispo, eu tenho aqui mais nomes de pessoas que estão entrando em contato conosco. A Ana Carla, ela é de Araioses, Maranhão. Ela está afastada há 7 anos e mudou de cidade e achava que a distância era muita e aí foi esfriando, foi perdendo o ânimo, relaxou e acabou se autodestruindo. Hoje está com a vida toda bagunçada, toda amarrada, não tem prazer, bispo, nem de se arrumar, não tem prazer nem de se vestir, não tem prazer de sair, de visitar um familiar, de conversar. Está viva. Mas está viva. E você vai mandar lá o resgate e a gente vai mudar essa situação. Com certeza. Por isso, Ana Carla, a gente vai chegar até você. Ana Carla
de Araioses, Maranhão. Também tenho aqui, bispo. Por favor, rapidinho. A Jucicleide, de Filadélfia, Bahia. Ela também está com síndrome do pânico e está afastada há 14 anos. Nós também vamos chegar até você, Lucicleide, com toda certeza. Tá aí, então. 3573-3535, 0 operadora 11. 3573-3535, 0 operadora 11. Meu amigo, o mistério da fé é a obediência. Começa na obediência. Você tem que obedecer. Gostando ou não, você tem que obedecer. A fé tem por irmã gêmea a obediência. O mistério da fé exige o sacrifício. O sacrifício é a materialização, é você ficar na dependência de Deus, aprender a crer mais na palavra de Deus do que na palavra do juiz, do advogado, do político, do guru, do religioso, do coach. É o mistério da fé, auxiliar. É o mistério da fé, obreiro. São os mistérios da fé, você, colaborador evangelista. Então, quando você entende isso, que a fé, os mistérios da fé, exige obediência, sacrifício, perseverança. Essa é a trindade da fé inteligente. Inclusive, me enviaram uma pergunta, né, pelo WhatsApp, estão me informando aqui agora. Pode exibir aí a pergunta, por favor? Está aí, ó, a pergunta da Marlúcia, aqui de São Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, Marlúcia. Sou de outra denominação e gostaria de saber mais sobre o que vocês tanto falam de fé inteligente. Obrigado. Obrigado, Marlúcia, por fazer esta pergunta. Fé inteligente é isso. É fé bíblica. É fé pautada na palavra de Deus. Quer dizer, olha só o que diz aqui em Timóteo, capítulo 3, no versículo 9, né? Diz assim, ó, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Então, quando a gente obedece a palavra de Deus, olha a palavra que eu falei, obedece. O primeiro significado, segredo do mistério da fé é justamente você obedecê-la. Quando a gente obedece, então você está praticando os ensinamentos de Deus e isso é fé inteligente, que vai levar você a sacrificar, vai levar você a renunciar às suas vontades, manias, tentações, fraquezas. Você vai sacrificar voluntariamente. Como Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, não é uma vez só não, não é essa história baboseira dessas religiões, dessas igrejas que pregam um evangelho social da graça, uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira! Não sacrifique não. Não obedeça não. Para você ver se você será salvo. Não será. Quer dizer, você tem que se vigiar, você tem que se policiar os pensamentos, policiar o seu vocabulário, policiar o seu coração, policiar suas escolhas, suas atitudes. Quer dizer, você tem que perseverar. Você tem que abandonar o erro, abandonar o pecado. Então, isso é fé inteligente. Sem a obediência, sem o sacrifício e sem a perseverança, sem essas três coisas, então a sua fé não é revelada, é uma fé religiosa. Por isso que não dá fruto. Inclusive, o nosso convidado aqui ilustre, aqui ó, o soldado universal, o guerreiro universal, ele tem toda a armadura de Deus. Jesus, Deus, o Espírito Santo deixa claro na sua palavra que nós não podemos nos dar o luxo de só empunhar a espada, ou o escudo, ou a couraça, ou o capacete, ou os sapatos, ou o que protege os nossos pés, né? Tem que ser toda a armadura. E sobre isso nós vamos falar no primeiro sábado do ano de 2021. Aqui, numa reunião dos obreiros, nós vamos tratar da armadura de Deus. A reunião da armadura de Deus. Mas não é uma peça só, não. São todas elas. Deus falou, o Espírito Santo falou de todas elas. De todas elas. E no dia 2, não sei se o Davi tem como colocar aqui,
no plasma ou aí em tela dividida, nós vamos tratar de uma peça desta armadura, que é justamente aqui, ó, cingindo os vossos lombos com a verdade. Efésios capítulo 6, versículo 14, no dia 2, que é o primeiro sábado de janeiro. Bispo, mas eu vou estar de férias, eu vou estar viajando. Ah, é? Não dá férias à tua fé, não. Você pode ir de férias, mas não dá fé. Não dá férias à tua fé, não, porque senão o barco vai naufragar, hein? O soldado vai ser atingido. A gente tem que se cingir. A gente tem que se cingir. Está aqui, ó, a palavra cingindo os vossos lombos com a verdade. Sábado, dia 2 de janeiro, nós vamos falar sobre a armadura desse nosso ilustre convidado aqui, o soldado universal. Coloque ele aí, o Davi. Está aí, ó, o Walter exibindo cada parte desta armadura que Deus falou que o soldado tem que colocar. Qual o significado deste pano azul aqui, hein? Você sabe? Você sabe? Abre aí, por favor, Walter. Pode abrir. Abre, Walter. Estou aqui. Tem um significado. Tudo aqui tem um significado, gente. Nada é por acaso. E a gente vai falar sobre cada um. Mas agora, vamos a mais uma pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco através do WhatsApp 953392828, 0 operadora 11. Por favor. Olá, Bispo. Meu nome é Lilian, eu sou colaboradora da Igreja Universal da sede de São José, na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A minha pergunta é em relação ao atendimento do povo. Como devo proceder com aquelas pessoas que são mais resistentes a ouvir e obedecer a palavra de Deus, ou com aquelas pessoas que são mais fechadas, elas têm dificuldades para exporem os seus sofrimentos, as suas dores, as suas dificuldades? O que posso fazer para ajudar essas pessoas? Boa noite, Lília. Você precisa estar consciente que a obra é do Espírito Santo. Não é você quem convence, tá? Você precisa fazer a sua parte. Orar por elas. Ela é resistente, ela é fechada, mas você vai lá e dá o recado do Espírito Santo. Obviamente que você não vai conseguir ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Você oferece ajuda, você se prontifica, você se coloca à disposição dela. Se ela quiser ajuda, então você vai ajudá-la. Se ela não quiser ajuda, você vai orar por ela, vai fazer a sua parte e assim é realizada a obra do Espírito Santo. Vamos agora à participação do pastor. Qual é o estado? Santa Catarina. Santa Catarina. É o Bispo Nivaldo. Bispo Nivaldo, boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Será que tem alguém nos assistindo aí de Santa Catarina? Com toda certeza, Bispo Júlio. Tem muita gente, muitos obreiros também assistindo. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. E também para o Bispo Ilan e todos quantos nos assistem. Qual o nome da esposa, o Bispo Nivaldo? Nereide Nascimento Santiago. Está casado, vocês estão casados há quantos anos? Vamos fazer agora 32 anos. 32 anos, parabéns. Já está na igreja há quantos anos? Caminhando para 37 anos, Bispo. 37. E de pastor? De pastor, 36 anos. Quais foram os estados, países que o senhor já passou como missionário? Bispo, nós começamos na Bahia, né? Começamos na Bahia, depois fomos para São Paulo e agora nós estamos em Santa Catarina. Apenas esses 3 estados. Pois é, mas habitado por milhões, né, de brasileiros. Qual é a sua mensagem, qual é a sua palavra, o Bispo Nivaldo, diante de tudo que a gente já falou e exibiu, para essa pessoa que está afastada, que conheceu você como evangelista, como membro, como obreiro? Você foi obreiro quanto tempo? Fui obreiro menos de um ano, Bispo. Pois é. Menos de um ano. E depois, né, você foi um evangelista, depois um pastor, se casou e durante todos esses anos tem servido a Deus. E quantos problemas você já não teve? Quantos maus exemplos você não viu? Quantas tentações, quantas dificuldades pessoais no ministério? Mas nada disso fez você cair, nem ser excluído e muito menos abandonar a obra de Deus. Qual é a sua palavra, a sua mensagem a essa pessoa que lhe conhece? O segredo para permanecer, estarmos
todos esses anos na presença de Deus é sempre nunca perder o foco, né? Olhando sempre para o Senhor Jesus. Foi dessa forma, dessa maneira que a gente vem vencendo, vem conquistando, vem alcançando a presença do nosso Deus. E eu me dirijo agora para essas pessoas que um dia começaram com a gente, que foram membros, que foram obreiros, evangelistas na nossa época, até mesmo agora da época dos nossos colegas, que por um motivo ou outro, elas vieram se distanciar, se afastar de Deus. Por conhecer a Deus, saber quem é Deus mesmo, nós bem sabemos que Deus não vira as costas para ninguém, que Deus não rejeita ninguém e que está sempre de braços abertos para poder recebê-lo. Aliás, a sua palavra diz assim, que há esperança até mesmo para uma árvore que foi cortada. Se há esperança para uma árvore que foi cortada, também há esperança para essa pessoa que se afastou. Claro que sim. Se tão somente ela se voltar para Deus, der a oportunidade a Deus, com certeza Deus restaura toda a sua vida. Ô, Nivaldo, esse se voltar para Deus, telespectador, internauta, ouvinte, não é só ficar ouvindo, não, assistindo, não. Você já está nos escutando e assistindo já há quanto tempo? Esse se voltar para Deus que o bispo Nivaldo acabou de mencionar é você buscar, é você participar das reuniões, como, por exemplo, agora, quinta-feira, nós vamos ter a ceia da família. Você tem que fazer algo diferente, você tem que voltar à prática da fé. E se você nunca esteve na fé, agir essa fé inteligente, bíblica, para que haja libertação, transformação, avivamento. Vamos ter a vigília da virada a noite toda. Aí vai ser a noite toda também, ô bispo Nivaldo? Com toda certeza. Então, na mesma fé, no mesmo espírito. Das 22 horas até o primeiro sol raiar de 2021. Meu amigo, é para você voltar. Chegou a hora. Você que conhece o Nivaldo, você quer falar com ele, reclamar com ele, você que quer pedir ajuda dele, você que diz, olha, eu cheguei antes de você e você me passou, poxa. Qual é a diferença entre eu e você? É que ele recebeu o Espírito Santo e você não. Essa é a verdade. Quem não tem o Espírito Santo não fica, não aguenta. Eu não aguentaria. Eu já teria me matado. Escuta eu te falando. Ou já teria me matado. Eu não teria aguentado. São muitos anos, é muito problema, é muita dificuldade, perseguição, a gente dá a vida e tem gente que não dá nem oi pra gente. Bem, Nivaldo, aí em Santa Catarina você vai estar neste sábado na reunião dos homens, né? Eu tenho certeza que vai ser uma reunião muito produtiva. Qual o endereço e qual a forma dessa pessoa entrar em contato com vocês aí? Olha, o nosso endereço aqui em Santa Catarina, na Catedral, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Também nesse sábado participando do Intelimento. Tá aí, então. Bem, foi um prazer falar com você. Um forte abraço a todos aí de Santa Catarina, todos aí do estado, da capital, vocês que nos assistem, um forte abraço. Brevemente estaremos aí realizando uma vigília para todos que querem servir a Deus mais e melhor. Agora, eu gostaria que você acompanhasse comigo o caso verídico desta obreira que chegou ao extremo de planejar e desejar e planejar a morte do seu pai. Por tudo aquilo que ela havia sofrido na sua infância, ela vai falar desse lar conturbado, cheio de brigas, traições, agressões físicas, verbais. E ela tinha tanta mágoa, mas tanta mágoa dos pais, a Tainá, que ela planejou, inclusive, matá-los. Mas hoje, a obreira, ela vai contar quando não tinha o Espírito Santo e agora batizada com o Espírito Santo. Veja a importância do jejum de Daniel. Veja a importância de você focar nas coisas espirituais. O que é o jejum de Daniel? Eu já explico mais em detalhes. Meu nome é Tainá Sintra, tenho 24 anos. Cresci, em um lar muito conturbado, cheio de brigas, traições, bebidas, agressões físicas, verbais também, né? Eu tive que cuidar da minha irmã, mais nova, tinha ódio dos meus pais, tinha muita mágoa deles. Muitas das vezes eu pensava até mesmo em alguma situação para poder matá-los, né? Foi assim que eu cheguei na igreja, né? Minha mãe, ela era afastada e ela voltou e me fez um convite. Comecei a me interessar mais com as coisas de Deus, praticamente ia todos os dias, né, à igreja, porque eu tinha essa sede, eu queria conhecer mais do Espírito Santo, né? O que o pastor estava falando.
E aí foi onde que eu me decidi a me batizar nas águas, né? Foi num domingo. Então toda a mágoa, o rancor que eu tinha, o ódio que eu tinha dos meus pais saiu, né? Eu já não tinha mais aquele ódio, não tinha mais o pensamento de matá-los. Eu comecei a olhar para eles com amor, né? E aí o pastor explicou um pouquinho do jejum de Daniel. E eu falei assim, eu vi como minha oportunidade. A oportunidade que eu tinha de realmente ter a Deus dentro de mim e de ter a paz e a alegria, né? Que eu não buscava em tantas coisas. Eu ouvi o Bispo Macedo todos os dias na rádio, meio-dia. Foi um propósito que eu fiz, né, com Deus, que além do jejum eu ia acrescentar algumas outras coisas. Eu orava com o Bispo Macedo todos os dias, meio-dia. Acordava de madrugada, né, fazendo os meus propósitos e jejuava também. E foi numa quarta-feira, às 8 horas da noite, né, e eu falei para Deus uma única coisa, assim, meu Deus, habita dentro de mim. Eu sei que eu não sou nada, mas eu deixei tudo de lado para poder receber o Senhor, né? Eu quero ter essa paz, o que as pessoas falam, porque eu não quero só apenas ouvir, eu quero também ter dentro de mim. E ali eu vi, na hora, o Espírito Santo, ele apossou dentro de mim, né? Veio uma paz enorme, uma alegria que eu não tinha, que eu buscava em tudo, eu não tinha. O vazio que eu tinha dentro de mim, eu já não tinha mais. Eu queria sair daquele momento, né, daquela reunião, poder contar para a primeira pessoa que estava passando ali, falando, olha, Deus, ele já não está mais do meu lado, ele está dentro de mim e ele pode também habitar dentro de você. Foi onde comecei a sentir o amor pelas pessoas, o qual eu também ainda não tinha, né? Hoje a minha mãe está na presença de Deus, está como obreira, a minha irmã também está, minha família está transformada, hoje nós temos paz dentro de casa, não temos mais briga, não temos agressões, bebidas, hoje nós somos uma família unida, né? Meu relacionamento, meu casamento também é abençoado, conheci uma pessoa de Deus que me completa também e Deus transformou tudo. Uma palavra que eu tinha lido na Bíblia que eu gravei até hoje, que primeiro era buscar o reino de Deus, que as demais coisas seriam acrescentadas. Então eu criei nessa palavra e eu busquei primeiro o Espírito Santo, né? Mudar a mim mesmo, conhecer a Deus mesmo, para depois as outras coisas eu me preocupar. Todos os jejum não deixo de fazer, porque cada vez é uma experiência nova, é um renovo e acho que assim, o jejum de Daniel é para quem vive, né? Se você vive, acontece. O jejum de Daniel consiste em você se abster, nós nos abstermos de informações seculares, notícias, jornais, novelas, músicas, livros, tudo aquilo que não nutre a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir uma única fonte, a palavra de Deus. Os livros da Igreja Universal, inspirados pelo Espírito Santo, escrito por bispos, pastores, cheios do Espírito Santo. Cada página, veja você, que há pelo menos um versículo. Há páginas em livros que há 3 versículos, 4 versículos. Então, foque numa leitura espiritual, foque nas reuniões, participe o máximo de reuniões possíveis, que você pode participar presencialmente. Quer dizer, se envolva com as coisas de Deus. A Tainá fez isso e hoje está aí transformada, cheia do Espírito Santo, não quer mais matar ninguém, mas quer resgatar aqueles que querem se matar. Você quer se matar? A Tainá e o seu esposo podem lhe ajudar. Hoje casada, realizada, ela é uma obreira, ela tem um testemunho que você fica invejando, você está babando aí. Poxa, eu queria ter, sabe, essa vida que essa obreira tem. O que eu tenho que fazer? Tome a decisão. Eu vou fazer o jejum de Daniel. Mas, bispo, hoje é o 12º dia do jejum de Daniel. Só faltam 9 dias. Mas, gente, Deus criou o mundo em 6 dias. Em 6 dias. No 7º descansou. Será que não pode acontecer o batismo? Em 9? Claro que sim. Agora, você tem que mergulhar. Como, por exemplo, o Bispo Irlan tem aqui em mãos o livro, o Ministério do Espírito Santo, que eu já venho falando há semanas da importância de você adquirir um livro deste. Se você já tem, leia-o. E se você conhece alguém que não é batizado com o Espírito Santo,
Cabe você, obreiro, evangelista, auxiliar, você membro, adquirir este livro, dar de presente e falar, eu vou ler com você, hein? E você vai buscar o Espírito Santo comigo. Que hora? 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Que isso? É claro, 6 horas da manhã você passava a noite dançando, pulando pro capeta. E pros outros, por que agora você não vai acordar 6 horas da manhã para buscar o Espírito Santo junto comigo? Daqui do Templo de Salomão, vamos ministrar a busca desde o altar do Templo de Salomão, 6 horas da manhã. É 30 minutos, 45 minutos, 1 hora de busca. Não é palavras vazias, não. É forte. É para quem realmente quer o batismo. Você quer o batismo? Nós vamos buscar juntos. A Tainá recebeu o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não tem solidão. É o título da página 98 do livro do Bispo Macedo. Ele diz assim, já pensou em ter alguém tão presente que pudesse lhe aconselhar, esclarecer suas dúvidas, lhe conduzir às melhores decisões? E ainda lhe revelar dicas e segredos tão preciosos que fariam toda a diferença no seu corpo e no seu espírito? Haveria enriquecimento da sua alma e êxito nas suas atividades cotidianas. Um instrutor assim não é uma utopia ou um delírio da imaginação humana. Ele existe. Seu nome é Espírito Santo. Falar mais o quê? Vamos orar? Pastor Guilherme, vamos orar? Bispo Irlan, vem para cá para os estúdios, ô Pastor Guilherme, traz aí os nomes das pessoas que ligaram pedindo resgate. Nós vamos orar aqui no altar. Senhor Espírito Santo, são tantas coisas para falar, são tantas pessoas para ajudar, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas aqui, agora, diante desta fotografia gigantesca do altar que o Senhor desenhou, um único templo desenhado por ti, o Templo de Salomão, casa do sacrifício. Oh, meu Pai, nós unimos a nossa fé para pedir em favor desse afastado, já há 20 anos, há 15, 10, 5, 3, não importa o tempo, ele precisa de luz, ele precisa de salvação, ele precisa de forças, por isso nós vamos enviar o resgate e o Senhor o salvará. Ele foi atingido, ele já foi um soldado, mas que abriu mão de uma das peças da armadura de Deus e por isso foi atingido e morreu. Morreu espiritualmente, não fisicamente. E por isso, enquanto a vida há esperança, nós vamos resgatá-lo. E ainda neste ano acontecerá algo que vai separar a sua vida entre antes e o depois. Por isso estamos no jejum de Daniel. Envie anjos ao encontro de todos que estão jejuando. Batize os que não são batizados. E resgate os afastados. Os homens neste sábado aqui no Templo de Salomão. Meu Pai, na vigília da virada. Tantas coisas acontecendo para salvar. Que esta pessoa aproveite, valorize cada oportunidade. Fale com Deus, meu amigo. Agradeça a Ele. Entregue a Ele a sua vida. Você que está mal, peça perdão. Você que está bem, agradeça. E você que está batizado, louve ao Senhor. Pois Ele está aí. Ele ouve você. Meu Pai, muito obrigado. Assim como o pastor Guilherme segura em mãos esses nomes, essas fichas, que o Senhor tenha em mãos a vida de todos que ligaram, enviaram a sua mensagem pelo WhatsApp, porque o problema deles agora passa a ser nosso também. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, chegamos aos segundos finais da nossa participação. Pode acender as luzes, por favor. Bispo Irlan estará conosco, então, amanhã, mais uma vez aqui no seu programa Obreiros em Foco. O pastor Guilherme, suas considerações finais? Bispo, as pessoas que estão nos acompanhando, elas podem também participar do Grupo Arimateia. O Arimateia está em todo o Brasil. Você pode acessar as nossas redes sociais e na sua igreja você pode entrar em contato com o pastor, que ele estará lhe dando as informações necessárias. Tá, então. Não esqueça, nos veremos na IURD ou nas nuvens. Você acabou de assistir o programa Obreiros em Foco. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário e neste mesmo canal.
dando a outras pessoas a mesma oportunidade que você acabou de receber. Convide alguém para assistir com você.